vocês. Vamos lá, lição de número 2. 8 de janeiro de... é porque nós falhamos o primeiro domingo, foi passagem do ano e nós não tivemos escola. Mas deixa a datinha de lado e vamos nas lições, né? Lição 2, qual o tema da lição? Você que não tem a lição, vamos ler 2 Crônicas 34, de 29 a 33. 2 Crônicas 34, de 29 a 33. Lembrando, mais uma vez, os livros no Antigo Testamento são livros, por isso, masculino. Segundo Crônicas, porque é o segundo livro das Crônicas, não é segunda Crônicas, né? E nem primeira Samuel, porque é o livro. Então, primeiro livro do profeta Samuel, seria o caso, ok? E no Novo Testamento são cartas, então é feminino. Primeira aos Coríntios, primeira carta. Primeira aos Tessalonicenses, primeira carta, tá bom? Ok? Nós vamos ler 2 Crônicas 34, 29, 30. Se alguém chegar aqui e falar 2 Crônicas, é porque ainda não sabe da informação, fica tranquilo que a Bíblia é a mesma e Deus vai falar conosco, tá bom? Vamos lá. Tema da lição. Antigo Testamento. Mais uma vez. Do Antigo Testamento. Toda a igreja, texto áureo. Maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra. Êxodo 34, versículo 10, a parte A. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Vamos para a leitura bíblica em classe. 2 Crônicas 34, 29 a 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus todos os seus dias, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco, tome assento. Glória a Deus. Nesta manhã continuaremos o tema principal, que é aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Hoje falaremos de uma visão panorâmica, né, dos avivamentos no Antigo Testamento. Vamos analisar alguns avivamentos que aconteceram no Antigo Testamento, observando que não tem a palavra, nesses avivamentos, você não vai notar a palavra
avivamento, mas vai notar que houve avivamento. E o mais importante é isso, não é? Esses avivamentos têm algumas coisas que sempre se repetem para que eles venham. E uma destas coisas é o povo se distanciar de Deus. Tem muitas formas de se distanciar de Deus, e uma delas é mesmo estando perto. Teve pessoas que andaram com Jesus, mas não estavam com Jesus. E ainda hoje isso acontece. Tem pessoas de dentro da igreja que não estão em Cristo. Mas elas ceiam, porque a gente não vai sair falando, você pode, você não pode. Não é assim. Você simplesmente fala o que tem que falar. Elas ceiam, elas jejuam, elas oram, mas não estão em Cristo. Porque o segredo de estar em Deus é quando você se torna um praticante da palavra. E um praticante, irmãos, realmente, porque tem gente que faz o que a palavra ordena, mas não sente o que a palavra ordena. Tem gente que está perto de Deus, mas o coração está longe. Jesus falou isso muitas vezes, né? Vocês estão perto de mim, mas o coração de vocês está longe. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês estão prestando atenção? Porque tem gente que está na igreja de jeitinho, tem ouvido, mas não ouve. Até agora não ouviu o que eu falei, porque a mente não está aqui. Então, as coisas de Deus precisam de sentimento. Por exemplo, o desejo de ter Deus, de conhecer Deus, de estar com Deus. Isso me faz abrir os ouvidos. Quando nós falamos aqui de 3 coisas que acontecem com a igreja e que faz ela completamente voltada para Deus, então é a ortodoxia, a ortopraxia e a ortopatia. E a ortopatia fala do sentimento. Prestem atenção, queridos. Estou falando de coisas aqui que é difícil, né? Daqui dá para ver tudo. Então, se não tiver o sentimento, se não tiver a alma presente, não adianta. O que tem que ser guardado e irrepreensível para a volta de Jesus é o quê? Corpo, alma, em santidade. E santidade quer dizer separado para Deus, vivendo nesse caminho continuamente. Então, muitas práticas provocam a ira de Deus. E o que provoca a ira de Deus é porque nós estamos errados. Por isso que Abacuque, quando falar, viva a tua obra, ele diz, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, para que venha avivamento para nós, essa ira de Deus não pode nos excluir, ela tem que trazer misericórdia para que a gente alcance a cura, alcance a mudança. Então, queridos irmãos, enquanto é tempo, enquanto se pode achar, vamos buscar a Deus. Porque as coisas estão cooperando para o contrário. Então nós estamos vivendo num tempo perigoso e maravilhoso. Perigoso porque muitos podem, por causa do tempo, se afastar e não voltar mais. E maravilhoso porque por causa do tempo Deus quer usar um povo que ore, que busque a sua face para que Ele faça cair o avivamento sobre nós. No caso de Israel, a prática desse povo, que eram estranhas, provocava a ira de Deus, consequentemente a punição para a nação. E quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus
confessando os pecados do povo, seus próprios também. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Chuva serôdia é a chuva malkosh, né, no hebraico. É a chuva que vem depois da normal. Ou seja, não era tempo de chover, mas como Deus levantou pessoas se levantaram para buscar o Senhor, Ele mandou a chuva. Não era tempo, mas Deus mandou. Então, o avivamento é mais isso, é mais ou menos isso. Nós estamos vivendo um tempo de condenação, mas se clamarmos, será um tempo de avivamento. Eu quero estar debaixo desse tempo. Eu quero estar cheio do avivamento neste tempo. Amém? Então vamos passar brevemente por alguns avivamentos para que tenhamos entendimento a respeito disso. Primeiro, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. É o primeiro tópico. Subtópico primeiro aí está escrito o quê? Não, vamos devagar, senão atropela. Vamos lá. Primeiro tópico, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O primeiro subtópico aí dentro desse tópico. O avivamento no tempo de Moisés. O que aconteceu? José foi um grande governador, admirado, respeitado. Por causa de José, o povo de Deus também o foi. Na terra de Gósen, foi cuidado e tal. Daqui um pouco José morre. E os governantes que assumem esquecem dos benefícios alcançados pelo povo de Deus. E de repente começa a acontecer situações terríveis e o povo é escravizado. E eles estão vivendo em situação terrível, esquecidos. E o que esta situação faz? Começa o povo de Deus a clamar a Deus. Êxodo 3, versículo 9, revela que esse povo foi clamar a Deus ao ponto de que Deus disse, o clamor dele chegou nos meus ouvidos, Moisés. E ele vai levantar um homem. Deus sempre faz isso. Levanta uma pessoa, levanta duas, mas são sempre 1, 2, 4 pessoas para começar despertamentos. Moisés é chamado, Moisés vai ao Monte Horebe, daqui um pouco ele vê uma sarça ardendo, ela queimava, mas não se consumia, era um negócio bem extraordinário, maravilhoso, e ele ouve uma voz, Moisés, tira as alpacas dos seus pés, o lugar que você está é santo. Por quê? Porque a glória de Deus estava ali. Onde a glória de Deus está, o lugar é santo. E agora, Deus levanta Moisés para libertar aquele povo daquela situação, tirar aquele povo do lugar onde está e levar para uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. No meio do caos, Deus se lembra da promessa. Diga isso. Guarda isso. E aí, Deus levanta Moisés, mas primeiro, o que estava acontecendo? E isso se repete. Deus está usando o Faraó para tratar o seu povo. Faraó é ímpio. Faraó se considera Deus. Tem alguma semelhança na nossa época de hoje? Faraó se considera Deus e Faraó era calvo. Tem alguma semelhança? E de repente, ele maltrata o povo de Deus com muita humilhação. Só que isso acorda o povo de Deus que pensava que eram os reis da cocada preta. Que não precisava de compromisso com Deus. Que Deus é que precisava de cuidar deles e pronto. E aí, Deus permite isso. Mas quando chega o avivamento, quando chega o começo, do avivamento, que ele levanta Moisés, aí Deus vai tratar com Faraó. E quando Deus trata com Faraó, ele humilha os 10 deuses do Egito que Faraó defendia. E quando Deus trata com Faraó e humilha os deuses de Faraó, ele tira seu povo para levar para uma terra prometida.
Agora é tempo de maravilhas. Só que no tempo de maravilhas, Deus continua trabalhando com o seu povo. Seu caráter, se guardaria ou não os seus mandamentos. Ensinou a viver da palavra que sai da boca de Deus e não do pão que vem todo dia. Então, Deus está, para chegar na terra prometida, Deus está tratando no deserto. Você entende isso ou não? Primeiro o povo está de boa, numa boa, pensando que está tudo bem. Só que eles começam a afastar-se de Deus, são escravizados por causa disso. E Deus começa a tratar o seu povo. Irmão, enquanto Deus está dando corda, faça o que você quiser, mas vai chegar a hora que Ele vai puxar. Tem hora que pensa que está tudo bem, está tudo bom, de boa numa boa, é o Sansão. Não, o poder está vindo sobre mim, eu estou em prostituição, eu não obedeço meu pai e minha mãe, não obedeço a lei, mas eu sou o juiz, eu estou de boa numa boa. Só que vai ter um momento que ele vai perceber que o Espírito não está mais nele, e ele não sabia disso. Então, é hora de buscarmos a Deus, antes que Ele tenha que tratar conosco, eu falo individual, porque Deus vai tratar com a igreja. E já está começando a tratar. Já está acontecendo um punhado de coisa aí. Venha no culto hoje à noite. Aí, meus irmãos, vai levantar Moisés, vai tratar com Faraó, e agora vai tirar o povo, vai trabalhar com esse povo até que vai entrar na terra prometida. Mas esse povo experimenta um avivamento. Porque Deus agora vem para o meio deles. Deus agora, através da tenda, está com a nuvem de glória estacionada. E o povo está andando debaixo da nuvem de Deus. Isso é avivamento. E aí vai ter um outro avivamento no tempo de Samuel. A mesma coisa, com situações diferentes. O Samuel, ele vai nascer por uma obra de um milagre. Deus tem que trazer um homem para promover um avivamento. E agora, porque não tinha uma pessoa para isso. E aí ele vai usar a Ana para chorar na presença dele. Porque ela é estéril. Mas Deus faz a estéril ser mãe de filhos. E o que acontece? Samuel vai para dentro da casa de um homem que, desviando-se, desviaria mais, o sacerdote Eli. E mesmo assim aprende. Irmãos, dá para aprender com um desviado também. Dá para aprender. E aí, de repente, esse Samuel vai se levantar quando Israel está em crise, está afastado de Deus, o sumo sacerdote está desviado, os sacerdotes estão levando as coisas de maneira errada. Os filhos de Eli estão abusando do sagrado, tocando de maneira indevida no sagrado, prostituindo, enchendo a cara, e tudo bem. Só que chega a hora que Deus vai puxar. E aí, ele levanta Samuel numa situação terrível. Porque a arca, que era símbolo da presença de Deus, foi tomada. Quando nasce o filho da esposa de Hofni, porque Hofni e Finés vão morrer na batalha, a criança nasce com a notícia da morte do esposo. Aí ela vai pôr o nome na criança de Icabode, foi-se a glória. E a mãe morre também no parto. E muitas coisas aprendemos ali. A glória de Deus se foi porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Meu irmão e minha irmã, não perca a presença de Deus. Seu maior tesouro não está no bolso, não está na mente. Seu maior tesouro não está no nome que você tem. Seu maior tesouro não está nessas coisas. Seu maior tesouro está em ter a presença de Deus.
Guarda isso, não perca isso. Desperta para isso, acorda para isso. Enquanto é tempo. E aí o que vai acontecer? Samuel vai ser levantado para trazer palavras fortes. Moisés, quando foi levantado, ele traz a lei, estatutos, juízos, mandamentos para o povo. Agora é do jeito de Deus. Samuel, quando é levantado, ele traz a memória, a forma que aquele povo tinha que viver com Deus. Por isso que quando Samuel chega assim, é de paz a sua vinda? Não é porque ele levava contenda, não. É porque às vezes Deus levava ele para tratar aquela situação. E Samuel, irmãos, ele vem como a resposta para o povo. Porque o povo agora precisava de Deus. Porque o povo agora estava lamentando a ausência de Deus. Esse Israel é curado. Surge aquela frase, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Deus levantou um profeta e a alegria voltou. Mas o povo é um povo muito instável. Na mesma hora que está alegre, já não quer Samuel mais, quer um rei como das nações ímpias. E aí começa a acontecer novamente a coisa. Você vai observar isso em Moisés, você vai observar isso em Samuel, você vai observar isso nos avivamentos todos. O povo recebe alegria, o povo daqui um pouco o líder morre, o líder sai de cena e o povo volta a fazer as mesmas práticas. O avivamento no tempo de Josias foi um dos maiores de todos os tempos. Acontece que o rei Ezequias, que é um piedoso, morre, e aí vem Manassés, que não segue os passos do seu pai. Irmãos, eu não sei como é que as pessoas hoje têm a facilidade de rejeitar os bons. E isso está na relação dos problemas que os amantes de si mesmos, como Paulo escrevendo a Timóteo fala, teriam. Eles não suportariam os bons, rejeitariam os bons. Quem são os bons que estão dizendo ali? São aqueles que são piedosos, que escolhem viver a vontade de Deus, a palavra de Deus e serem de Deus. Rejeitam. O povo, se fosse para escolher segundo o que de fato querem escolher, escolheriam os maus. Sabia disso? Observe as igrejas que não pregam verdades, muitas delas lotadas. E os líderes sugam o dinheiro. E elas vão lá na frente e dão dinheiro. Tem igrejas que as pessoas vendem casas para dar o dinheiro para a igreja. Aí uma igreja honesta que pede só o que a Bíblia pede, que é dízimo e oferta, está roubando. Não suporta os bons. É uma coisa de doido, não dá para entender. Mas o que nós entendemos é que Deus sempre é o cuidador da sua obra. Manassés não segue os passos de Ezequias, um rei bom. E ele se torna um dos piores de todos os tempos, porque ele vai profanar a casa de Deus. Colocar a imagem de escultura na casa de Deus, que é uma coisa que Deus abomina conforme a palavra de Deus. A imagem dos ciúmes vai ser levantada. Ele vai pensar que está tudo de boa. Ele vai derramar sangue de inocentes, vai oferecer filhos a Moloque. Olha que coisa. Mas esse Manassés, ele vai se humilhar no meio do caminho. E a humilhação dele faz Deus mudar tudo. Ele está com o anzol no nariz, está com cadeias, mas ele debruça diante de Deus, se humilha, Deus muda e agora leva ele de volta para o trono e não deixa as consequências chegar no seu tempo. Mas aí vem seu filho Amon, que vai reinar no seu lugar, e não segue o exemplo do conserto do pai também. Qual tinha que seguir? O pai déspota ou o pai que converteu? Muitos filhos hoje não ouvem seus pais, porque seus pais foram do mundo, mas o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, mas agora já converteu. Segue o pai que converteu, siga a mãe que converteu.
mas não entendem isso. E aí, irmãos, o que o povo faz com esse Amon? O povo vai lá e mata esse Amon. E declara Josias o rei de Israel. O povo rejeitou aquilo, não suportou mais, já estava sujigado. Aí o Manassés converte, eles se alegram com isso. Agora vem o outro para voltar a história? Não, aí eles não aceitam. E levanta o Josias. Agora esse Josias derrubou os altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas, estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo. Irmãos, isso aqui é uma coisa para a gente analisar. Tem muitas igrejas que a Bíblia não é pregada conforme ela é de fato. E eu não estou falando aqui para puxar farinha para o lado nosso, não. Não é isso, não. Tem igrejas sérias também. Outras igrejas sérias. Não é isso. Soa até mal pensar um negócio desse. Mas tem muitas igrejas que a palavra não é pregada. Que você é isso, você é aquilo, você é o campeão, você é bom demais. Deus é obrigado a fazer, Deus vai fazer, porque Deus vai operar. Espera aí, mas você está com Deus? Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, é aí que pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Não, mas aí é uma coisa de que eu não preciso mudar, porque Cristo é suficiente, e Ele tomou sobre si os meus pecados. Em qualquer pecado que eu praticar daqui para frente, Ele já tomou sobre si, então eu não preciso preocupar com isso, continua pecando. E certas prédicas de pessoas que são famosas, estão convencendo muita gente, e elas estão se perdendo. Por isso que a igreja de Laodiceia, que é a última igreja considerada historicamente, ela vai estar sem Jesus, pensando que está rica e abastada e não tem falta de nada, e Jesus não está nela. É hora de despertamento. O que é isso? Acordar do sono, alcançar lucidez espiritual. Não deixe que ninguém te engane, é necessário vida com Deus. Mas aí o que acontece? O livro é achado. Quando o livro é achado é que a obra do avivamento ocorre de verdade. Porque o segredo é ouvir as palavras do Senhor. Então tem um problema com esse negócio de ouvir as palavras do Senhor. Você ouvir a metade delas, ou você ouvir elas deturpadas, ou então ouvir elas como são de fato. E é interessante que quando o livro da lei é achado, e o Quias vai ler esse livro, o outro vai ler o livro, o Esdras vai ler o livro, estou falando de todos os avivamentos, eles vão ler o livro na íntegra. E o que essa leitura provoca nas pessoas que ouvem o livro? Estamos errados, precisamos consertar. Nossos pais pecaram, nós também pecamos, nós lamentamos isso, nós choramos isso, nós pranteamos isto, nós nos arrependemos disso. Isso aí. Simplesinho assim. Esse livro, irmãos, a Bíblia não veio para dizer para nós que nós somos vitoriosos. Ela veio dizer para nós que nós estamos errados. E que precisamos nos converter e convertidos andar nesse novo caminho. Viver em novidade de vida. Alguém entendeu? É isso que veio. Agora as pessoas usam a Bíblia como que ela tenha vindo para dizer que nós somos agora mais que vencedores e pronto. E o contexto disso? O trabalhar de Deus conosco no contexto dessa passagem, desse 4:13 de Filipenses. Nós temos que entender a palavra no seu todo. Não, mas eu volto a dizer que Deus veio com a sua graça e a sua graça superabundou por causa do pecado. Mas tem uma pergunta de Paulo aos Romanos no versículo 1 do capítulo 6. Por causa dessa graça, haveremos de pecar? Qual que é a resposta no texto? De maneira nenhuma. E aí, o que eles fazem dessa passagem?
Mas aqui o livro é achado, e aí Deus usa a reforma, e Deus usa o livro, e leva o povo a um avivamento maravilhoso. Glória a Deus. Então aqui nós destacamos o avivamento no tempo de Moisés, Samuel e Josias, o rei. Agora vamos para o segundo tópico. Qual que é o segundo tópico? Fala igual o crente que vai morar no céu. Confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. É isso que o avivamento quer nos levar. É isso que para o avivamento devemos nos conduzir. A confissão de pecados e ao retorno à palavra de Deus. Nós vamos ver isso mais claro ainda no chamado de Neemias. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E esse Neemias, ele vai receber a notícia de como está Jerusalém. O templo foi levantado, o Esdras já tinha ido e o templo levantado. Mas os muros da cidade estavam por terra. Uma cidade sem muro é uma cidade sem segurança. Principalmente na época. E agora Neemias vê as notícias da situação do povo em Jerusalém. E ele chora. Ele vai chorar, ele vai jejuar, e ele agora vai levantar um clamor diante de Deus, confessando os pecados dos pais, confessando os seus próprios pecados, e buscando de Deus uma cura. Ele orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias 1:4. E aí o rei percebe isso, que seu semblante caiu, e ele correu o risco de morte, porque não podia cair o semblante não. Diante do rei tem que apresentar-se alegre. Mas o rei conhecia Neemias, a índole de Neemias, o caráter de Neemias, a dedicação de Neemias. Como é bom quando a pessoa tem testemunho diante dos ímpios. Os ímpios respeitam isso. E aí o que está acontecendo? Ele conta a história e vai acontecer que esse Neemias vai ser levantado para ir socorrer o seu povo. E esse Neemias chega com propósitos, ele chega com a palavra, ele começa a trazer ensinamentos da palavra ao povo. Olha o que diz o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da Porta das Águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém, ou desta cidade, deste povo pós-exílico. Neemias 8, de 1 a 12. Se você ler Neemias de 8 a 11, os capítulos, você vai ver tudo isso. Ao ponto que o povo, tendo entendimento do que fizeram, do que viveu, de como estavam, eles vão fazer juras sobre anátema de viver a palavra de Deus. Eles dão um basta. E aqueles que tinham casado com mulheres estrangeiras, separados suas mulheres e seus filhos, porque agora eles eram de Deus, e chorando, pranteando, cheios de dor, mas obedeceram o que tinham que obedecer. Isso é avivamento. Avivamento dói. Servir a Deus dói. Se não está doendo, é porque você não está servindo. Se não tem peso, é porque você está longe de Deus. Porque avivamento dói. Porque negar a si mesmo dói. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz, tem peso. Dói e tem peso servir a Deus. Tem angústia, tem tristeza, tem perseguição, tem pessoas odiando, tem pessoas falando mal. O diabo, o inimigo, procura levantar todos que ele puder, principalmente as pessoas que nós amamos. Tem dor, tem angústia,
mas tem vida, tem Deus, tem salvação. E não é por causa disso que alguém vai atacar seu familiar ou aquele, não. Nós temos Deus, nós calamos, nós oramos, nós buscamos a Deus. Neemias era o homem que orava, ele estava cheio de beleza da presença de Deus, e ele revelava uma correta concepção de como deveria ser uma oração sobre essas circunstâncias. Ele conseguiu alcançar o ouvido de Deus. Irmãos, não adianta formular a coisa, tem que nascer na alma. Sabe aquele negócio de compartilhe essa oração com 7 pessoas e amanhã você... Ai, sai daqui, capeta. A oração não é sua. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A oração não nasceu no seu coração. É de uma outra pessoa por um outro propósito. Ore você. Chore você. Derrame a sua alma. Comece aí dentro. Deus quer a essência que está aí. Seja verdadeiro diante de Deus. Por exemplo, levantar domingo de manhã é fácil para alguns, mas é prazer para outros. Por que não é fácil para uns e é prazer para os outros? Me explique de maneira simples. Ah, pastor, é porque o outro trabalha a semana toda e o outro não trabalha a semana. Não, tem gente que trabalha a semana toda, inclusive sábado, levanta de madrugada, mas domingo está aqui de manhã. Olha o Gerson ali, ó. Olha a Maria Teles ali, ó. Levanta 4 horas da manhã. Vocês estão aqui obrigados? Alguém falou que se vocês não virem, vocês vão morrer. Por que vocês estão aqui? Tem gente que levanta 7 da manhã, 3 horas a mais do que eles. E diz que está cansado. É que é prazer para quem tem desejo de conhecer Deus, de ter mais de Deus, de ter a palavra. A pessoa que ama. Eu sei que tem pessoas que vêm por obrigação. E isso está errado. Tem que ser motivação. Senhor, estou cansado, mas eu prefiro estar na tua casa, aprender, e depois eu dou uma dormidinha depois do almoço no domingo, mas eu fui abastecido de conhecimento do céu. Tem pessoas que vêm com prazer, com o corpo cansado, mas mesmo assim vêm. Está perdendo ou ganhando? É uma escolha, é conhecimento, é decisão interior. Se vem por obrigação e chega aqui murmurando, reclamando, e fica olhando no relógio toda hora, e fica baixando a cabeça toda hora. Tem umas irmãs que é assim, ó. Tem outras que é assim. O que veio fazer na igreja? Pastor, se o senhor falar mais uma palavra, eu não venho mais na igreja. Você não veio na igreja. Você só trouxe o corpo. Tem que vir para Deus. Escute, eu não estou te oferecendo um pudim, um doce, uma lasanha, um frango assado, uma carne assada, que você come e vai embora. Eu estou te oferecendo vida eterna. Será que você acorda para isso ou é preciso falar mais alguma coisa? É vida com Deus. Vai ter um dia que nós não vamos dormir mais. Não vai precisar. Aproveite enquanto se pode achar a Deus. Anácia mandorocolha arácia. Aleluia. Olha a inspiração que o Senhor me dá aqui. Tem hora que a gente vem para a igreja parecendo que você vem visitar a pior pessoa. Querido, você veio ver a
mais doce de todas as pessoas, a mais linda de todas elas, a mais bela, a mais gloriosa, a que tem mais palavras de vida eterna que você possa imaginar. Você veio por causa de Jesus Cristo. Ei, Darashimanai. Então, meus irmãos, essa atitude levou o povo ao arrependimento, confissão, oração. Sim, estamos errados. Tem gente que descobre seus erros e quer disfarçá-los. Não, eu tenho razão de estar rindo, porque falaram mal de mim, porque estão falando mal de mim, porque o fulano fez isso aqui. Estas são as armas de Satanás. Será que não dá para acordar? O diabo quer que você pare, ele quer que você revolte, ele quer que você entristeça, ele quer que você magoa, ele quer que você pare de ir para a igreja, seja essa ou outra séria. E Deus está dizendo: vinde a mim, 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 vinde a mim. Enquanto se pode achar. Terceiro tópico, o avivamento é a palavra que nos rege. Meus irmãos, Deus já sabia da confusão que aprontariam. Quantas seitas hoje abertas, em nome de visões, usando versículos da palavra para sustentar? Quantos desigrejados, que talvez hoje seja uma das maiores igrejas, os desigrejados, atingindo o sistema, falando mal do sistema, e o sistema foi Deus que deu quando ele é bíblico. Paulo doutrinou as igrejas. Paulo não mandou fechar uma igreja sequer. Paulo mandou reunir, Paulo mandou estar junto. Paulo mandou tratar os irmãos em pecado. Paulo mandou perdoar os irmãos. Paulo mandou estar com os irmãos. Jesus mandou estar com os irmãos, mandou reunir os irmãos, mandou perdoar os irmãos. Mandou edificar a igreja que ele, a partir de si, edificou, e agora ela tinha que ter manutenção. E aí vem um miserável pecador que não quer saber de se sujeitar e diz que você não precisa congregar. Tem mais crédito do que Paulo. Ou seja, está tendo mais crédito que as palavras. E eles usam Paulo para provar as suas teses. E o pior não são estes, são os que creem nestes. Querido, é no meio. É no meio. Amai-vos uns aos outros. Como que eu vou cumprir esse mandamento se eu não estou no meio? Perdoai-vos. Como que eu vou cumprir esse mandamento se eu não estou no meio? Edificai-vos. Como se eu não estou no meio? Através da internet, pastor. Servir a Deus através da internet, irmãos, é para quem não tem igreja. Não tem como frequentar, estar dentro dela. E aí a internet é um socorro. Agora, esses desigrejados que não querem igreja e ficam catando mensagens, estão desviados. É muito fácil. Escute. Eu quero ouvir o pastor Silas falar, eu quero ouvir o Marco Feliciano falar, eu quero ouvir o RF falar, eu quero ouvir o Macedo falar, eu quero ouvir o Valdomiro falar, eu quero ouvir, você pode escolher quem você quiser e a mensagem que você quiser. Agora, quando você faz parte da igreja, e essa igreja é séria, Deus vai usar o pregador com aquilo que Deus quer falar com você. E esse é o problema. É por isso que muita gente não gosta de frequentar certas igrejas, e realmente não dá. Por quê? Porque não quer. Você só vai na padaria comprar um sonho se você tiver com vontade de comê-lo.
Você entende isso ou não? Só vai frequentar a igreja séria quem gosta de coisa séria e quem gosta de ouvir verdades. E ouvir verdades não é ouvir um desabafo, é ouvir verdades. Espera aí, o que ele falou aí? O camarada falou assim: você vai para o inferno se você não estiver com Deus. É verdade? Aí o outro fala: olha, meu querido, se você não estiver com Deus, você vai para o inferno. É verdade? Então não é a forma que foi dito, é se é bíblico. É bíblico, é para mim. Diga essa frase aí. Então não importa a forma que foi feito, importa que tenha sido feito conforme a palavra de Deus. A religião não vai salvar ninguém, mas essa palavra é o caminho de chegarmos lá. Você pode repetir isso? Está vendo? Quando passa um movimento, vocês perdem a sequência. Irmãos, a religião não vai salvar ninguém, mas ela é um caminho para a gente chegar lá. Se essa religião é séria, se prega a palavra de Deus, é um caminho. Ok? Entendido? Não é pensar igual os fariseus. Não, nós já temos Abraão como nosso pai. Não, vocês têm o diabo, Jesus falou. Meu Deus do céu. Se vocês tivessem pai como Abraão, se Abraão fosse o pai de vocês, vocês estariam me ouvindo. Jesus falou. Eu sou antes de Abraão. Então, se Deus é o nosso Deus, a gente ouve verdades e ama. E conhece que é verdade. Testifica ou não testifica quando a gente fala uma verdade, irmão? Ou a gente pode ser qualquer um que mente, que compra e não paga, que rouba, que faz um punhado de besteira, e eu tenho Deus. Que, por favor, se converter. Pastor, o senhor fala assim, eu estou endividado, eu estou com problema. O senhor fala assim, eu fico todo sem jeito, porque peraí, essa dívida aí, você está correndo, fugindo dela, ou foi uma dívida que aconteceu, você não teve como segurar isso, aconteceu porque tinha que acontecer mesmo, e etc. E você está indo lá cuidar disso. Então você é honesto. Uma coisa é você estar trabalhando, comprou algo, e trabalhando agora, mas agora você foi demitido, não tem como pagar, e você é honesto. Você vai lá e procura a pessoa, diz, estou sem trabalho, aconteceu tal coisa, e eu quero que você me espere, porque eu vou te pagar. E você está falando a verdade. Você é honesto, sim ou não? Mas se você fugir, mesmo tendo a razão, não tendo condição de pagar e fugiu, você agora está sendo desonesto. A gente não foge. A gente vai lá e fala a verdade. Não é assim? Crente fala a verdade. E a pessoa que não é crente, pastor, se for honesto também fala. Não é um privilégio de crente comprar e pagar, é um privilégio dos honestos. Isso é uma coisa de honestidade. Honrar o esposo é uma coisa de honestidade. Honrar a esposa é uma coisa de honestidade. Honrar seus filhos é uma coisa de honestidade. E isso cabe a todos, até o ateu. Tem pessoas que são ateias e são mais fiéis que muita gente que frequenta a igreja. Por quê? Porque isso é uma coisa de caráter. Jesus nos dá um caráter elevado e mais perfeito. Mas se a pessoa não é cristã, mas tem caráter, ela vai fazer coisas perfeitas. Entende isso ou não? E tudo isso a palavra nos ensina. E a palavra traz para nós um doutrinamento de decência e ordem. A palavra ensina tudo para nós. Tem uns camaradas que estão falando umas besteiras aí pelas redes sociais. Eu vejo isso, irmãos, não porque fico catando, mas sabe quando você entra lá no coisa lá que sai só os vídeos, por exemplo? Aí está lá, pastor fulano de tal afirma que, eu falo, não, isso aqui eu tenho que ver. A língua dos pentecostais é uma farsa. Tem um pastor aí famoso,
famosíssimo, que tem naquele tanto de seguidores. A língua dos pentecostais é uma farsa. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem que ver isso aqui, ué. E aí tem os comentários, ô pastor, eu te respeitava tanto, o senhor precisa ter uma experiência com Deus. Aí ele afirma que as línguas que a Bíblia fala são somente línguas de nações. E aí ele monta um arcabouço de versículos para provar o que ele pensa. Agora, imagina, irmãos, para que eu vou precisar do dom de interpretar línguas se eu souber falar o inglês e alguém está falando inglês? Por que a Bíblia dá o dom de interpretação de línguas? É porque são línguas celestiais. As línguas estranhas que Paulo fala no capítulo 14 é justamente por isso, os dons. E aí é outro estudo que nós já demos aqui. Mas o camarada fala lá, e ele é tão inteligente, e as colocações estão bem colocadas, que a pessoa fala, nossa, eu falo em língua estranha, será que está aqui dentro de mim? É o Espírito Santo que está dentro de você. Mas confunde as pessoas. Aí vem um outro lá que é famosíssimo, falando que Jesus é suficiente, só que dentro dessa suficiência ele traz que nós não temos que nos preocupar em viver uma vida sem o pecado. Claro que Jesus é o suficiente, é em Cristo, por Cristo, para Cristo e pronto. Só que é em, por e para Cristo. Não é para mim, não é para os deleites. E aí vai. Então cuidado com esses vídeos e com tanta coisa. Vai orar a Deus. Pastor, como é que eu faço para não ser enganado? Se encha do Espírito Santo. Tenha um coração puro. Tenha uma mente limpa. Não procure ter razão, procure ter conhecimento das verdades de Deus de maneira pura. Tem gente que sai da igreja porque não entende. Irmão, espera aí. Você vai sair da igreja porque não entende a forma de Deus agir? Se você tem que entender Deus, você vai se lascar. Estou falando que você vai se lascar, não é que eu estou te xingando para você ir lascar, não. Você vai se enrolar. Por quê? Porque você não vai entender, Deus é indecifrável. A vontade dele é sempre na contramão, os pensamentos dele são mais elevados. A maioria de nós esperamos na esquerda não esperamos nada. A maioria de nós esperamos para um lado e vem para o outro. Sim ou não? A maioria das respostas são aquelas que nos contrariam. E você agora tem que entender o que, criatura? Acorda. É por isso que é pela fé, não é por vista, é pela fé. O importante é que você seja puro, seja de Deus, seja ungido, ande com Deus, não desista. Aleluia. 1 aos Coríntios 14, 26, Paulo fala, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Ou seja, ele já está organizando o culto. O culto tem que ter, nós não estamos pregando a palavra? Sim ou não? Então, a profecia agora é a palavra, é a maior de todas e incomparável, é a verdade de Deus, então cala e ouça, é a palavra. Quando você vai entrar, tem muito tempo que eu não falo isso, hein? Você vai entrar na igreja, está lendo a palavra, espera lá na porta, espera terminar a leitura da palavra. Reverência total. Terminou a leitura da palavra, começou a orar, pode entrar naquele momento de maneira decente, vai para o seu lugar e também ore. O culto tem decência e ordem. O pastor está orando aqui,
Ou a pregadora está orando, Senhor, visita agora o Senhor. Não passa na frente não, irmãos. Espera terminar aquele momento que Deus está dirigindo. A autoridade do culto está sobre, por exemplo, eu sou pastor da igreja no Senhor Jesus. Ele é o nosso pastor. Eu costumo dizer que eu sou co-pastor de Jesus e cada um que está na igreja é co-pastor de Jesus. Ele é o pastor da igreja. Mas eu estou aqui na liderança no Senhor. E aí eu estou aqui sentado. E quem está pregando é o Rodrigo, o Rodrigo Reis. É um diácono. Precisa ser levantado de novo, né? E vai, em nome de Jesus. E aí ele está pregando. Deus vai fazer não sei o quê. Eu, como pastor da igreja no Senhor, não tenho como passar na frente dele. Aquela hora a autoridade está sobre ele para ministrar a palavra. Desde que ele não interfira na igreja, está sobre ele. Então eu tenho que respeitar isso. A autoridade está descendo aqui e indo para cá. Ó. Respeitar a presença de Deus. Respeitar a arca de Deus. Respeitar a glória de Deus. Então alguém está pregando. Quem está falando através dessa pessoa? Se ela orou, jejuou e a palavra é revelada. Quem está falando? Deus está falando conosco, mesmo através de um comedor de feijão. Se eu levanto para ir no banheiro e viro as costas, eu estou virando as costas para Deus. Ah, mas a pessoa é Deus? Não, mas Deus está falando através de respeito, honra. A gente vai para a fila do banco, fica 1 hora na fila do banco e não vai no banheiro. A gente vai para a igreja e não consegue ficar 20 minutos sem ir no banheiro. Tem gente assim ou não tem? Aqui a maioria respeita e eu dou glória a Deus por isso, mas eu estou instruindo, amém? Então, irmãos, decência e ordem, por quê? Porque esse culto é para Deus e Deus está nesse culto e Ele está movendo, Ele está agindo. Por isso a pessoa que liga o celular nessa hora, como tem gente que faz isso e eu sei, e vai lá, você está desonrando Deus. Desonrando. E aí essas pessoas só vão esvaziando. Aí chega na hora da mensagem, vai ter interesse de ouvir? Não, porque para essas pessoas quem está falando é o Lindomar, quem está falando é o Rodrigo, quem está falando é a Rosa, quem está falando é a pastora. Não, se estas pessoas são de Deus, quem está falando é Deus através delas. Respeita. É igual a pessoa julgar os outros. Já pensou? Na época de Corinto, na igreja de Corinto tinha demais isso, por isso que Paulo tem que perder mais, como é que fala? Não perder mais tempo é a nossa expressão, né, popular, mas ele tem que dedicar mais para essa igreja, porque ela está cheia de mistura, de muita coisa errada. Aí alguém está ouvindo a pregação, o pastor não precisava falar daquele jeito não, você está no coro dele, você teve o discernimento real que não precisava mesmo. Cuidado. Cuidado com a sua língua. Porque você pode estar falando do Espírito do Senhor. Uma pessoa normal, você sabe o que é normal? O que é normal? O que é normal? Uma pessoa normal, pastoreando uma igreja, irmão, ia bajular todo mundo. Que bom, traga os vossos dízimos e as vossas ofertas. Aleluia. Olha, meus irmãos, nós estamos precisando. Agora, uma pessoa de Deus vai fazer o que Deus dirige. E vai pagar um preço alto por causa disso. Você acha que ele vai fazer isso porque quer fazer? Tenha um senso. Agora me conte outra coisa. Olhe para frente. Estamos ou não vivendo um tempo que as pessoas estão virando as costas para a verdade? Por favor, sejam honestos. Quantos escândalos lá naquele congresso lá, de gente que tem um nome de PR atrás, de pastor. De pessoas que foram lá profetizar e falar besteira e asneira. E agora o Oxóssi está subindo lá através das baianas.
E nós vamos continuar brigando com a verdade? É necessário que chova a verdade sobre o Brasil. É necessário levantar gente para falar o que tem que ser falado. É hora de conversão, é hora de arrependimento, é hora de mudança de vida. E tem que começar na minha vida e na minha casa. Tem gente que consegue dar glória a Deus nessa hora. E aí nós temos que tomar cuidado com duas coisas para a gente encerrar. Irmãos, essa orientação, irmãos, que Paulo vai trazer, veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui há orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então nós temos que ter cuidado com duas coisas, irmãos. Cuidado primeiro com o formalismo. Queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo. O emocionalismo é o exagero das emoções fazendo aquilo que não é bíblico. O formalismo é o exagero da doutrina impedindo aquilo que Deus quer fazer. Pronto. Então tem igreja que você não pode falar no Espírito Santo. Tem pastores que dizem que a língua dos pentecostais é uma farsa. Mas é porque eles não têm experiência com Deus, enrijeceram a doutrina, e agora a doutrina é do jeito deles. Mas como explicar Atos dos Apóstolos no capítulo 2, e todos falando dos mistérios dos céus, e agora dizendo que isso não é só para nós, é para todos quantos Deus chamar, e agora na carta aos Coríntios, ele revela língua dos homens e língua dos anjos no primeiro aos Coríntios 13, e ele começa a doutrinar as línguas desconhecidas. Não, mas eu vou engessar a igreja para ela não ter o avivamento. Querido, uma das coisas mais gostosas que aconteceu na minha vida foi o que chamamos de batismo no Espírito Santo. Eu já tinha o Espírito Santo, Jesus me converteu, Jesus me fez nascido de novo. Mas o dia que eu fui revestido de graça e do Espírito Santo, eu fui levantado de maneira tremenda e capacitado a mostrar que Jesus Cristo está na minha vida e a evangelizar com essa autoridade, com esse poder. Não tirem isso da igreja, é um presente de Deus. Então, cuidado com o emocionalismo, aquilo que exagera, não é? Agora, quando Deus me enche, eu fico cheio de emoções. Eu não usei de emocionalismo, não, eu fui levado às emoções porque o Senhor me encheu. E quando o Senhor me enche, irmãos, eu sei que Ele é mais do que eu posso crer. E Ele tem mais do que eu posso ver. E Ele tem mais do que eu posso experimentar. Ele é infinitamente Deus. Mas eu tenho o equilíbrio de continuar com Ele, vivendo a palavra dEle. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus, os dons espirituais atuam de maneira abundante, a atmosfera espiritual muda o ambiente, Deus age em favor do seu povo. E tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. Deus é organizado, mas Ele é muito mais do que nós possamos imaginar. Deus quer fazer o avivamento cair sobre nós. Nós vamos estudar os caminhos para, ao findar dessas lições, possamos ser vasos que Deus tem a liberdade de não só encher, mas fazer transbordar da sua unção e presença viva. Fique sobre os pés. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Qual foi a mensagem da passagem de ano?
o poder das lágrimas. Você não viu? Vai lá ver. E naquela mensagem eu lembro quando Deus disse, Deus está nos dizendo que Ele quer, neste ano de 2023, corações quebrantados. Deixa essa ignorância na lata do lixo, deixa essa arrogância na lata do lixo. Você precisa de Deus desesperadamente. Eu preciso de Deus desesperadamente. Para de deixar essas coisas virem para a mente. Pare de dar êxito e dar crédito ao que Satanás está falando, ou usando pessoas, ou lançando setas. É hora de voltar a nossa atenção para o Espírito Santo do Senhor, pela palavra do Senhor, e experimentar o avivamento que Ele vai derramar nesses dias. Então, esses avivamentos vêm em situações de calamidade, de dificuldades. E nós estamos nela e ela está piorando. Deus quer avivar urgentemente a sua igreja e o seu povo. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Se nós falamos de arrependimento, então eu pergunto, tem alguma coisa para se arrepender nesta manhã? Eu te conclamo, venha para as orações, segundas, quartas e sextas, das 20 às 22, das 8 às 10 da noite, ou das 22 às 24, das 10 à meia-noite. Venha orar, venha clamar, venha buscar, enquanto é tempo. Círculos de orações, terças e quintas, das 7 às 8 da manhã, venha clamar, venha buscar o Senhor. Quando marcarmos as vigílias que falamos que vamos marcar, venha para as vigílias, venha com disposição de achar, de lutar e achar a presença. Lokalama Suryandarai, Arukema Suketai. Tem alguma coisa para arrepender? Você já imaginou, se tu tivesse perseverado no ano de 2022 em oração constante, e os propósitos de jejuns fossem no mínimo regulares, como teria sido o ano? Pois 22 passou, estamos em 23 e dá para fazer dessa vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, ensinamos a palavra, entendemos pelo menos um pouco das coisas terríveis que se levantam nesses dias e de corações fechados para a Tua palavra, mesmo aqui. Mas também vemos pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas com desejo de serem curadas, restauradas, fortalecidas, levantadas, avivadas, saradas. Pessoas que realmente querem negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. E eu peço a Deus, derrama sobre nós, faz cair sobre nós a Tua glória. Nos ajude a tomar a arca de volta. Nos ajuda, Senhor, no arrependimento, na conversão, nas mudanças. Nos ajude a voltar a nossa atenção para a palavra e guardá-la em nossos corações para não pecar contra Ti. E colocar os nossos pés para caminhar segundo a Tua palavra. E assim, tendo nossas vidas na rocha inabalável da palavra, firmados os nossos pés. Tu amai, cantaste, amai. Volta, Senhor, a nos encher de maneira especial. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Senhor, derrama avivamento. Senhor, derrama, faz cair sobre nós o avivamento. Faz cair sobre nós a Tua glória. Faz cair sobre nós um novo tempo, ó Deus, onde sejamos sensíveis, quebrantados, voltados
para a vontade do Senhor, o plano, o propósito do Senhor, meu Deus. Ajuda, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa aquilo que a boca nossa falou e não deveria, perdoa aquilo que nós não falamos e deveríamos. Lava-nos, limpa-nos, toca-nos com brasa viva do altar, purifica-nos, ó Deus. Tira de nós tudo que está atrapalhando a nossa caminhada, tira de nós tudo que nos está impedindo de buscar o Senhor com corações quebrantados e contritos. Ó Deus, lava-nos no teu sangue, limpa as nossas vidas, limpa os nossos corações, tira de nós as mágoas, os ressentimentos, a maneira errada de interpretar os males. Livra-nos de tudo isso, ó Deus, e venha e encontre vasos limpos e vasos abertos para serem cheios da tua glória, ao ponto de transbordar. Alcance-nos, alcance estas vidas que estão pela internet, de igual forma haja neles, opera neles, meu Pai. Aviva aqui, aviva neste lugar onde o culto está chegando pela internet, opera as obras, Pai. Nós não nos conformamos com este século, nós não nos conformamos com o vazio, com a mornidão, com a letargia. Nós não nos conformamos com o sono da negligência, nós não nos concordamos com a insensatez, com as facções, as dissensões. Senhor, arranca da igreja e arranca de nós tudo que é mal, tudo que não agrada ao Senhor. Lava-nos no sangue de Jesus Cristo e nos encha, nos encha, nos encha, nos encha. Derrama avivamento, Rabandaraia. Que esta pessoa volte a falar as línguas maravilhosas dos homens e dos anjos, trazidas pelo Espírito Santo. Que a alegria do falar em línguas, que edifica a si mesmo, volte. Que o renovo espiritual volte. Que este obreiro volte. Que esta obreira volte. Que este membro volte, esta membro volte, que esta pessoa volte a ser cheia, renovada, avivada, fortalecida, tomada, rapacandarábia, candarária, russamandaraia. Vem, gananderácia, manda. Vem, Deus Todo-Poderoso, toma cada vida, renova cada vida, enche cada vida, abastece de glória a igreja, baracandarácia. Candarabá, Orabacandarabá, Surialama. Aleluia, aleluia, aleluia. Durante essas lições, procure levantar a sua vida de propósito com Deus. Procure falar: Senhor, cada lição eu quero guardar a palavra e fazer o que a lição está ordenando fazer segundo a palavra, porque eu vou me levantar. Eu quero este avivamento que o Senhor vai fazer cair sobre nós. Quantos concordam com isso? Levante as duas mãos e diga: eu, Senhor, concordo e quero, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Glória.